Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha nós aqui de novo, estou aqui no canal, você está aqui no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor, professor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12, a lição da classe dos jovens, né? E na classe dos jovens nesse trimestre, quarto trimestre de 2023. Estamos finalizando também a lição, falta depois dessa apenas duas, né? E estamos estudando a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E a lição de número 12, ela nos apresenta uma situação interessante, um estudo interessante, questionado por alguns críticos, mas sem respostas. O crítico não tem resposta para essas questões que nós vamos trabalhar aqui. E a lição de número 12 vai falar sobre a ressurreição, não é? A prova da vossa fé, que é o nosso tema, e fé para crer na ressurreição de Cristo, ok? No texto principal, como está escrito aqui, diz assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Salmo 49, verso de número 15. A ressurreição de Jesus, aí o resumo da lição, é a garantia de que todos os que morrerem em Cristo um dia também ressuscitarão. É uma doutrina crucial do cristianismo, certo? A ressurreição de Cristo. Então nós temos aí as teorias a respeito da ressurreição, quais as evidências da ressurreição de Cristo e a natureza da ressurreição. Mas Jesus ressuscitou mesmo ou é um mito? É uma pergunta. Como foi a ressurreição de Jesus? Qual a cronologia da ressurreição de Jesus? E as notícias? A notícia da ressurreição de Jesus. Como Jesus saiu do túmulo após a ressurreição? E essas e outras perguntas nós responderemos aqui, agora no canal Rascunho da IBD. Ok? Se você está aqui pela primeira vez, eu quero desejar a você um bem-vindo. Você é muito bem-vindo entre nós. E você pode compartilhar, compartilhar. Se inscreva a priori, né? Se inscreva para que a palavra chegue mais longe. Compartilhe com seus amigos, no seu Face, nos grupos de WhatsApp, para que a gente leve a palavra de Deus um pouco mais longe. E deixe os seus comentários, né? Ative o sininho para receber as notificações. Para você que está chegando agora, nós gravamos 2 vídeos semanais, né? Toda semana temos 2 vídeos, a aula dos jovens e a aula dos adultos, da classe dos adultos, tá certo? E na aula de número 12 estaremos estudando, da classe dos jovens, estaremos estudando sobre a ressurreição de Cristo. Eu quero, antes de começar a aula, indicar aqui alguns materiais dentre os livros de teologia sistemática que temos. Tem um material que é muito interessante, muito bom. Esse material aqui, ó, do pastor Anísio Batista Dantas, nosso pastor aqui em Guarulhos, nosso co-pastor aqui. Tem outro co-pastor, mas como ele está já de idade, né? O pastor Anísio Batista Dantas tem um abnegado pastor, tenho muito respeito, consideração. É um exímio professor das Escrituras. E nos seus dias áureos, ele tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo e um homem simples, objetivo e um crente que é um exemplo para mim, tá? Não falta culto, mesmo na sua idade já avançada, né? Está sempre conosco, sempre atento. Deus abençoe o pastor Anísio Batista Dantas e toda a sua prole, né? A sua filha, irmã Lídia, nossa pastora aqui do setor, e assim sucessivamente. Deus abençoe, no nome precioso de Jesus. Eu indico esse material, tá certo? É um livro da CPAD, ok? Se tiver esgotado na CPAD, você pode pedir na Amazon ou na estante virtual, ok? Você vai achar. Esse livro aqui é interessantíssimo também, certo? Até mesmo para combater os mitos de Geza Vermes,
é um dos maiores estudiosos de Jesus da atualidade, né? Segundo as faculdades, especialistas aí, o tem em grande estima, e realmente ele tem um conteúdo bastante abrangente, historiográfico, bíblico, né? E assim sucessivamente. E outros materiais de teologia sistemática que temos aqui. Cadê? Eu estava com o material agora há pouco aqui, né? E que você pode tirar muito proveito, obviamente, tá certo? Vamos para a aula propriamente dita, ok? Como foi a ressurreição de Jesus? Uma pergunta interessante, né? Uma pergunta que nos deixa, que nos faz buscar informações, nos encorajar. O material que eu estava procurando está aqui, acabei de deixar aqui atrás. Também da CPAD, Teologia Sistemática aqui de Stanley Orton, né? E assim sucessivamente. Vamos para a aula, né? Sem falar que esse livro, o livrinho vem trazendo bastante informação. Esse Eduardo Leandro Alves traz uma abordagem muito interessante. Eu gostei desse comentarista, tá? Gostei desse comentarista, uma abordagem muito boa, consolidada e também simples, né? Porque é fácil de entender. E traz de adjetivo para pesquisarmos, né? Então vamos para a ressurreição. Na Bíblia aparece 104 vezes, certo? 104 vezes a palavra ressurreição, certo? Nós vamos encontrar várias informações sobre a ressurreição de Jesus dentre os mortos. É a pedra angular aí da doutrina da fé cristã. A ressurreição de Jesus é mencionada, como eu disse, mais de 104 vezes no Novo Testamento, né? E aí surge a pergunta: qual a importância do fato da ressurreição de Cristo, né? Em primeiro lugar, o cumprimento à risca da palavra dos profetas, Salmos 16, verso 10, Isaías capítulo 26, verso 19, Isaías 53, 10, Mateus capítulo 16, versículo 21 e Mateus capítulo 17, versículo 23. E em segundo lugar, é a verdade das Escrituras que foi justificada, né? Pois depende de fatos da ressurreição. Depende dos fatos dessa ressurreição. E Lucas capítulo 24, verso 44 a 46 e Atos 17, 3 traz essa afirmação. Outro ponto importante, terceiro, é que também foi evidenciada a central da divindade de Jesus, Romanos 1, verso 4. Em quarto lugar, nós temos a ressurreição e é uma atestado da veracidade da fé cristã e as consequências da pregação do Evangelho, que é a consequência da pregação do Evangelho da graça de Deus. É o testemunho dos apóstolos, a certeza do juízo final, né? O fundamento da esperança dos justos na salvação eterna que os céus aguardam, ou seja, que aguardam no céu. Então, a ressurreição ela é crucial para a fé cristã, não tenha dúvida. 1 Coríntios capítulo 15, verso de 1 a 4, e Atos 10, versículo 39 a 41, e 1 Pedro 3, versículo de número 22. No entanto, não são poucos os que buscam negar a ressurreição de Cristo. Com isso, retira Jesus a sua singularidade a igualar o Evangelho às religiões presentes da história. Nesse capítulo nós vamos nesta lição nós vamos abordar algumas objeções a respeito da ressurreição, bem como também as respostas que podemos dar a essas objeções, a começar o iluminismo e a ressurreição. Algo que não aconteceu de fato na história, segundo o iluminismo. As razões, a busca pela razão, prova inconteste, né? Como fonte fidedigna da realidade do século XVIII, né? Levou muitos pensadores a duvidarem da ressurreição. O Gotor Ephraim
Lindsay viveu nos anos 1729 aos idos de 1781. Ele é um influente pensador alemão, é um exemplo dessa questão da dúvida sobre a ressurreição. Lindsay, ele entendia que as verdades da religião, da religião estavam à deriva, estavam entre as verdades da razão. Por isso, que ele entendia as verdades religiosas não podem jamais ser provadas pela investigação histórica. Assim, se ele estiver certo, ou estivesse certo, a apologética histórica, né, a favor do cristianismo não passaria de um esforço inútil. Ok? Porque ele deveria crer em algo que ele mesmo nunca viu e nem tem nenhuma experiência pessoal ou imediata, né, da ressurreição. Para ele, os evangelhos não são fontes confiáveis. Ele nunca havia visto ninguém ressuscitar e nem conhecia alguém que pudesse confirmar algumas ressurreição. Então, o centro da discussão do iluminismo, ser forçado a aceitar o testemunho alheio equivaleria a comprometer a autonomia intelectual do ser humano. Isto é a visão do iluminismo. Aí tem a ressurreição como mito. Alguns estudiosos, influenciadores do iluminismo, por exemplo, buscaram compreender a fé cristã a partir de pressupostos, né, que milagres são impossíveis, tal como a ressurreição, conforme abordado no capítulo 10, né, do livro de David Friedrich Strauss, né? Ele desenvolveu uma ideia da ressurreição como mito, sem a resposta do milagre. Ou seja, para ele, a crença da ressurreição da ressurreição de Jesus não deve ser explicada como uma resposta na vida, porque foi restaurada literalmente, mas assim como algo que ocorre da fé das pessoas, algo concebido na mente, uma projeção da memória que levou à ideia de uma presença viva. Portanto, de acordo com ele, um Cristo morto, literalmente, foi transformado num Cristo ressurreto imaginário, um Cristo mítico. Esta é a visão de David Strauss, né? Strauss, então, populariza aí a ideia de que o evangelho possui um caráter místico, né? Ou mítico, no caso, de mitologia, por serem pessoas que compartilhavam uma visão mítica que dominavam o mundo que estavam inseridos. Então, a perspectiva de Strauss migrou para a teologia. O teólogo alemão Rudolf Bultmann, por exemplo, entendia que nessa mesma ciência era simplesmente impossível acreditar em milagre. Assim, acreditar na ressurreição corpórea de Cristo não era possível. Então, Rudolf Bultmann, que esse teólogo em disparate, ou seja, teólogo liberal, realmente não dá nem para acreditar, né? Aliás, não se acredita nisso que esses caras falou Rudolf Bultmann e outros alienados, né? Porque é totalmente negar a fé, totalmente se contrapor ao cristianismo, né? Então, no Novo Testamento, assim, a ressurreição, conforme esse teólogo, o Bultmann, no caso, deveria ser entendido como um mito puro e simples, onde Jesus havia ressuscitado na fé dos discípulos, mas não na história como fato. Bultmann desvia a atenção do Jesus histórico, com a proclamação da igreja sobre Cristo. Então, para ele, faz diferença se a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Não faz diferença se é um fato histórico. O importante para ele é que na pregação do querigma, Cristo ressuscitou, ou seja, na pregação da fé. Porém, como vemos, isto é um problema, pois a afirmação bíblica diz que a ressurreição é um fato histórico e que tem implicação sobre toda a história da salvação. Então, entre Bultmann e a Bíblia, não precisa nem dizer nada, né? Eu fico com a Bíblia, né? São pessoas que falou para vender material, se popularizar, mas não disse nada, acabou não dizendo nada, né? E para muitos, Miolo Moles até se influenciou com isso, né? Eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer.
comigo ou com outros que leem a palavra, que vivem a palavra, que creem na palavra, que faz a exegese correta da palavra, né? Nós temos a ressurreição como uma verdade fundamental. Desde os dias antigos, a crença de sobrevivência da alma e sua imortalidade era comum. No entanto, a ideia da ressurreição do corpo, que passaria também a imortalidade além do túmulo, une-se novamente à alma, era um conceito distante das religiões antigas. Então, a religião biblicamente entendida diz respeito ao corpo humano e não da alma, que não pode morrer, ou seja, deixar de existir. A ressurreição de Jesus é uma das duas verdades fundamentais do Evangelho. A outra é a sua morte expiatória. Então, a morte e a ressurreição são chave crucial, verídica, fidedigna do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a junção da morte e da ressurreição são boas novas de salvação. Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados. Segundo, ele ressuscitou dos mortos. E sem a ressurreição da morte de Jesus seria apenas uma morte heróica, como tantas outras que havia ocorrido naqueles dias, né? Então, a ressurreição de Jesus diz respeito, inclusive, à afirmação da divindade de Cristo. Se a ressurreição de Jesus dentre os mortos não puder ser estabelecida, o cristianismo esvazia-se. Então, as provas internas do Evangelho são 4 relatos separados, independentes, embora exista harmonia entre eles, né? Entre eles, essa harmonia só aparece em estudos mais acurados, mais abordados, fazer uma abordagem mais profunda, né? Então, a harmonia das narrativas da ressurreição são relatos de pessoas diferentes e que cada uma delas observa o evento a partir do seu ponto de vista. Então, esse tipo de harmonia não seria possível caso a produção da narrativa fosse produzida em conjunto. É simplesmente improvável que 4 pessoas escrevessem separadamente um relato que jamais havia ocorrido. Então, é preciso mais fé para acreditar nisso do que para crer na veracidade dos testemunhos. Então, além disso, percebe-se que cada um desses relatos é indicações de testemunhas oculares, né? Relatos de testemunhas oculares são diferentes dos que se ouvem, né? Além disso, a questão de evidências circunstanciais, sem dúvida nenhuma, a verdade fundamental pregada nos primeiros anos da igreja era a ressurreição, o fato que os apóstolos proclamaram constantemente na ressurreição de Jesus, porque eles usariam a mentira como pedra fundamental do seu credo. Então, fica aqui desfeita, totalmente destruída e desmascarada a questão do iluminismo, ok? A visão do iluminismo. E depois nós temos o Evangelho, o texto do Evangelho puro, o texto limpo, o texto propriamente dito. Os evangélicos que temos hoje são os mesmos originais escritos, devido às necessidades de instrução e devoção pessoal. Os fatos dos evangelhos foram copiados muitas vezes por escribas, o que aumenta aí a chance de preservação dos textos originais, visto que inúmeras cópias que podem ser consultadas. Nenhuma outra obra antiga está traduzida em tantas línguas. Mesmo assim, concorda que o conteúdo do texto, sendo do Novo Testamento excelente em todos os aspectos, como qualquer outra obra clássica da Antiguidade. 27 livros do Novo Testamento foram escritos pelos 4 evangelistas, 5 autores da carta, testemunhas contemporâneos, que abrange um método que se estende do nascimento de Jesus ao ministério dos primeiros apóstolos. A carta de Paulo são datadas entre os anos 48 a 67. Então, aproximadamente, situa-se numa época em que os adultos haviam sido contemporâneos de Cristo e podiam, portanto, reagir em relação à veracidade dos escritos. Ok? Baseado nessas questões, nessa abordagem, essa verdade em contexto da questão da ressurreição de Cristo. E nos tópicos da revista, nós vamos para a revista aqui. Então, isso aí foi as teorias que eu trouxe. Ainda temos outras, né?
Nesse livro aqui traz bastante teorias, embora defenda, né, a ressurreição de Cristo, mas ele aborda a historiografia geral, né, quando trata assim a vida após a morte no mundo judaico antes de Jesus, a visão panorâmica do destino humano na Bíblia, da imortalidade perdida à ressurreição, a morte e suas sequelas do judaísmo antigo, pavimentado aí o caminho para a ressurreição, antecedentes bíblicos e pós-bíblicos da ressurreição e ascensão de Jesus, o martírio e a ressurreição do judaísmo no segundo templo, as atitudes judaicas em relação à vida após a morte na época de Jesus. Depois temos a ressurreição e a vida eterna no Antigo Testamento, o ensinamento de Jesus sobre a ressurreição, que aí é a defesa totalmente, da ressurreição de Cristo, desde que Paulo escreveu sua epístola nos anos 50, por idos. Então a ressurreição de Jesus e a ressurreição em geral estiveram no centro do pensamento do Novo Testamento e da teologia cristã. Paulo é inflexível quanto a esse assunto. Sem a crença na ressurreição, primeiramente na ressurreição de Cristo, sua pregação é vazia, que ilude aí os cristãos, e a fé é fútil, né? É inútil. Então, nessa circunstância, seria justificável aí que se esperassem encontrar um ensinamento de Jesus conforme transmitido nos evangelhos. Então, os evangelhos e as cartas paulinas, os evangelhos trabalham sobre tal ilusão e têm de preparar para uma grande surpresa os pronunciamentos gerais de Jesus sobre a ressurreição. São poucos e não ocorrem frequentemente. As alusões a respeito da ressurreição podem ser contadas a dedo, à mão, quanto à análise dada nos olhos críticos, que revelam a inautêntica, investigação dessas passagens, enfim. Então você vai ter essas questões, tá certo? Mas as duas passagens relativas à ressurreição do Evangelho, sinótico, por exemplo, as quais Jesus não é nem ressuscitador e nem ressuscitado, Então, os críticos eles trabalham em cima dessa perspectiva, que é desfeita conforme os textos que eu já citei anteriormente, ok? Dentro da sua obra aqui, o pastor Anísio ele trabalha de forma bem abrangente, os testemunhos da ressurreição como notícia, por exemplo, ele trabalha Mateus ele refere-se aos dois aparecimentos de Jesus ressuscitado, as duas mulheres que visitaram o sepulcro bem cedinho, aos 11 discípulos em uma montanha na Galileia, capítulo 28, versículo 16 a 18 de Mateus. Marcos menciona 3 vezes a aparição, Maria Madalena faz a citação a Maria Madalena e aos 2 discípulos. Marcos trata isso no capítulo 16, versículo 9 a 11, e no capítulo 16, versículo 12. E aos 11, quando ele apresenta-se a Maria. Marcos cita 3, só Marcos cita 3. Então, a Maria Madalena, aos 2 discípulos no caminho para o campo, e aos 11, quando se assentam para tomar a refeição. Lucas menciona 4 aparições, Mateus ele fala de 2, Marcos 3, Lucas menciona 4. Primeiro ele fala da aparição de Cristo pós-ressurreição a Pedro, depois 2 discípulos no caminho de Emaús, depois os 11 apóstolos e outros como ele, por exemplo, como eles, aos 11 apóstolos no dia da ressurreição, e João conta 4 aparições. E João fala sobre a Maria Madalena, aos discípulos estando ausente Tomé, e aos discípulos estando Tomé presente, e nós temos aí 7 discípulos e também apresentou 7 discípulos na beira do mar de Tiberíades, Então, com 4 relatos à mão, podemos fazer uma tentativa de estabelecer uma distribuição das aparições apenas com finalidade didática, numa ordem em que cuidamos ser coerente à sistemática, entendendo que Jesus apareceu aos seus discípulos 5 vezes, só no primeiro dia, além das outras ocasiões na ordem seguinte: Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e Salomé, a Pedro, aos discípulos no caminho de Emaús, e aos discípulos reunidos, estando Tomé e Tomé ausente, também, e depois
com os discípulos, com Tomé presente. Em outras ocasiões, a partir da segunda semana, ele mostrou-se Jesus e seu discípulo como segue. Os discípulos reunidos na segunda semana, 8 dias depois da ressurreição, estando Tomé presente, né? João capítulo 20, versículo 26 a 29. Então, os 11 discípulos e outros discípulos em uma montanha da Galileia. Então, não tem o que falar, os textos falam por si. Então, quem quiser contestar a Bíblia, fica à vontade, sem ganhar nenhuma, até porque a Bíblia não está em disputa com ninguém. Deus não é irresponsável e o que ele disse está dito e o resto é balela, ok? E vamos continuar. Então, a ressurreição de Jesus foi o evento mais importante da história da humanidade. A ressurreição de Jesus, de Cristo, é uma doutrina fundamental da fé cristã, isso eu já disse, né? Se alguém se diz cristão, mas nega literalmente que Jesus ressuscitou dos mortos, então essa pessoa pode ser de qualquer coisa, menos cristão genuíno. Isso é sine qua non, isso é básico, né? E assim sucessivamente. Então, dentro dessa teoria, as urgências aconteceu. Por exemplo, a busca pela razão, busca em contexto da realidade levou pensadores que duvidarem da ressurreição. Por exemplo, como eu já disse, Gotthold Ephraim Lessing, filósofo alemão, que foi um dos que colocaram a ressurreição em dúvida, né? Depois o Bultmann, né? E outros, os pais do iluminismo, né? E, enfim, aí vem a ressurreição é mito, é um mito. Uma pergunta, a ressurreição é um mito? Alguns filósofos influenciadores do iluminismo buscam compreender a fé cristã a partir de pressuposto de milagres, né? Mas, como Davi Strauss, que desenvolveu a ideia da ressurreição como mito, e assim também já trouxemos, né? Depois nós temos a evidência da ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma das verdades fundamentais do Evangelho, e a outra é a sua morte. Então também já trouxemos aqui, ressurreição e morte, ela tem que andar nesse quesito, juntos, né? E nós temos aqui a abordagem interessante que eu acabei de fazer, não é? Aqui dessa obra, o comentarista ele tirou tá um pouco mais simples, porque ele tirou aqui da Bíblia de Estudo Cronológico, de Aplicação Pessoal, né? Da página 1501, ele tirou o gráfico de lá. Aqui ele trouxe mais um pouco de abrangência, esse material é um pouco mais abrangente, né? Eu achei as referências, né? E aí nós temos bastante informação com respeito, né? Depois nós temos a natureza da ressurreição de Jesus. A ressurreição literal foi o próprio Jesus, depois de ressuscitado, que afirmou: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois o Espírito não tem carne nem osso, como verdes que tenho. Então a ressurreição de Jesus foi um evento físico, no qual o corpo foi revivificado. Como esses teóricos, por exemplo, o Bultmann, que dizia que era teólogo, como é que vai negar esse texto? Nega de que forma? Né? Nega de que forma? E outros que são seguidores dele, nega de que forma? Vai jogar a Bíblia fora, jogar o texto fora, para acreditar em vocês que vivem no fantástico mundo de Bob? Né? Tem nem o que fazer, ok? Então, por exemplo, a ressurreição foi literal. Os discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, eles viram isso, né? Testificaram disso, mostraram o encontro com 2 discípulos. Jesus estava com ele no caminho de Emaús, depois de sua ressurreição. E o texto bíblico diz que havia ressuscitado em um corpo físico, tangível. João também faz esse relato no capítulo 20, versos 10 a 18, né? A ressurreição do Salvador. Num relato dos evangelhos, podemos observar que as pessoas das quais o Senhor apareceu, estou observando a lição aqui, né? Está na nossa lição, no tópico de número 3 e o subtópico 2, né? Depois nós temos aí a ressurreição de Jesus, que foi ímpar. A ressurreição de Jesus foi ímpar, né? E assim sucessivamente. Nós temos a cronologia também da ressurreição. É um assunto vasto, né? Cabe mais vídeos, né? Porque é um assunto bastante elucidativo, bastante grande, mas um assunto interessante. Okay? Jesus foi traído e preso no Getsemane. Essa foi a cronologia, né? Numa noite de quinta-feira, após celebrar a Páscoa,
com os seus discípulos e instituiu a ordenança da ceia, e depois ele passou a interrogar por interrogatórios, sessões de tortura e escárnio, até finalmente foi crucificado em algum momento da manhã de sexta-feira. A crucificação durou apenas algumas horas, ele acabou morrendo 3 horas mais tarde, às 3 horas da tarde, aliás, quando entregou seu espírito ao Pai. E naquele momento a Bíblia diz que um grande terremoto abalou a cidade de Jerusalém, e as rochas se repartiram, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e as sepulturas foram da cidade que abriram, né? Sepulturas fora da cidade se abriram. Então o apóstolo Mateus, ele destaca, associado aí a tudo isso, muitos corpos de santos que estavam enterrados no túmulo, eles ressuscitaram miraculosamente. Como vai contestar esse texto? Mateus 27, versículo 50 a 53. Então, Jesus foi tirado da cruz ainda sexta-feira da crucificação, foi sepultado no mesmo dia num túmulo cedido aí por José de Arimateia, e o corpo de Jesus permaneceu desde a tarde da sexta-feira até a manhã do domingo. Não, mas em algum momento da manhã, naquele domingo, um novo terremoto aconteceu. A promessa de que o terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria dos mortos. E se cumpriu isso, conforme está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo número 7. Depois surgiu a notícia da ressurreição, e assim sucedeu. Como Jesus saiu do túmulo, algo interessante dentro do relato bíblico da ressurreição acontece. A Bíblia diz que um anjo do Senhor removeu a grande pedra que se elevava ao sepulcro, mas não diz que isso aconteceu para que Jesus pudesse sair de dentro dele. Na verdade, aparece que a pedra foi removida para que as pessoas pudessem entrar e ver o fato. O túmulo estava vazio, certo? E nós vamos ver também em Filipenses capítulo 3, versículo 21, e Hebreus capítulo 7, verso de número 16 a 24. Sabe o que Maker, ele explica isso de uma forma bem poética, bem abrangente. Ele diz assim que quando Jesus nasceu em Belém, José registrou seu nascimento, e ele também tornou-se um cidadão israelense. Quando Jesus morreu fora de Jerusalém na sexta-feira à tarde, a escrivão da cidade registrou que Jesus, como morto, então na ocasião da ressurreição, ele não era mais um cidadão da terra, e sim um cidadão do céu. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD ensinando para transformar a vida. Eu preciso parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Um abraço. Se você quiser saber mais, deixa aí na descrição, deixa aí nas questões das perguntas nos comentários que eu respondo. Forte abraço. Deus abençoe a todos.